Imagine descobrir que a maior tragédia da sua vida não começou na terra, mas em uma conversa no céu. Imagine perceber que sua dor, sua perda e seu sofrimento foram discutidos antes mesmo de acontecerem. É exatamente isso que o livro de Jó sugere. E é por isso que essa história continua sendo uma das mais perturbadoras de toda a Bíblia. Antes de continuarmos, já deixa o like no vídeo, porque esse tema quase nunca é abordado com profundidade. E já responde aqui nos comentários. Você acha justo alguém sofrer para provar um ponto espiritual? Agora, vamos direto ao que ninguém gosta de encarar. O livro de Jó começa de forma aparentemente tranquila. Jó é apresentado como um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele era próspero, respeitado, pai de família e considerado um exemplo de fé. Até aqui, tudo parece coerente. Mas então o texto muda completamente de cenário. A narrativa sai da terra e nos leva para o céu. E é nesse ponto que surge uma das cenas mais estranhas e desconfortáveis da Bíblia. O texto diz que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás estava entre eles. E aqui já surge a primeira pergunta que quase ninguém faz. Por que Satanás tinha acesso a essa reunião? Por que ele aparece como alguém que participa, que conversa, que dialoga? Não parece o retrato de um inimigo acorrentado, mas de alguém que circula, observa e questiona. Deus então inicia a conversa e pergunta de onde Satanás vem. Ele responde que vem de rodear a terra e passear por ela. E então, Deus faz algo ainda mais intrigante. Ele chama a atenção de Satanás para Jó. Ele diz: "Você reparou no meu servo Jó? Um homem justo, íntegro, que teme a Deus." Essa frase muda tudo, porque a pergunta inevitável é: por que Deus coloca Jó na conversa? Jó não pediu para ser mencionado. Jó não sabia que estava sendo observado. E a partir desse momento, sua vida nunca mais seria a mesma. Satanás responde com uma acusação direta. Ele questiona a motivação da fé de Jó. Ele diz, em essência, Jó só é fiel porque tudo vai bem, porque ele é protegido, abençoado e cercado de benefícios. Tire tudo isso e ele vai te amaldiçoar. E aqui chegamos ao ponto mais desconfortável de toda a história. Deus aceita o desafio. Ele permite que Satanás toque em tudo o que Jó tem, com uma única restrição: sua vida não pode ser tirada. E a pergunta que atravessa séculos é simples e perturbadora. Por quê? Por que permitir isso? Por que transformar a vida de um homem justo em um campo de prova? Jó não é avisado. Ele não escolhe participar. Ele não tem contexto algum do que está acontecendo no mundo espiritual. Em questão de tempo, ele perde seus bens, seus servos e seus filhos. Um mensageiro chega após o outro, cada notícia pior que a anterior. A Bíblia descreve a cena com frieza, quase sem emoção. Mas pense por um momento como ser humano. Imagine perder tudo em poucas horas. E mesmo assim, Jó se prostra, rasga suas vestes e diz: "O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Isso parece fé inabalável. Mas será que é só isso? Ou será que é o início de um conflito interno profundo? Porque a história não termina aí. Satanás volta à presença de Deus e novamente Deus menciona Jó. Ele afirma que Jó permaneceu íntegro, mesmo depois de tudo. E então Satanás sobe o nível. Ele diz que o homem fará qualquer coisa para salvar a própria pele. Tire a saúde de Jó, toque em seu corpo e então ele certamente amaldiçoará a Deus. E mais uma vez, Deus permite, com uma condição: a vida de Jó deve ser preservada. A partir desse ponto, Jó é acometido por feridas terríveis, da cabeça aos pés. Ele se senta sobre cinzas, raspa a cabeça e usa um caco de telha para coçar as feridas. Sua própria esposa, vendo seu sofrimento, diz: "Amaldiçoa teu Deus", e morre.
Essa frase é brutal. Ela representa o limite humano, quando a dor ultrapassa qualquer sentido, mas Jó responde: receberemos o bem de Deus e não receberemos o mal? Ainda assim, algo começa a mudar. 3 amigos chegam para consolá-lo. No início, eles ficam em silêncio por 7 dias. Esse talvez seja o momento mais sábio deles, porque quando começam a falar, tudo piora. Eles tentam explicar o sofrimento de Jó com lógica simples. Dizem que ele deve ter pecado, que Deus não castiga o justo, que se ele está sofrendo, algo errado fez. E aqui entra outro ponto perturbador. Jó sabe que não é perfeito, mas também sabe que não cometeu nada que justificasse tamanha tragédia. E então ele começa a questionar. Jó não amaldiçoa Deus, mas questiona. Ele clama por respostas, ele pede explicações. Ele chega a desejar nunca ter nascido. E isso nos leva a uma pergunta essencial. Será que fé verdadeira exclui o questionamento? Ou será que o silêncio diante da dor é mais perigoso do que a dúvida? O livro de Jó não nos dá respostas fáceis. Pelo contrário, ele aprofunda o desconforto. Jó questiona o sistema, questiona a justiça, questiona o sentido da vida. Ele pede um mediador entre ele e Deus. Ele quer entender por que o justo sofre enquanto o ímpio prospera. Pergunta que ecoa até hoje. E durante grande parte do livro, Deus permanece em silêncio. Esse silêncio talvez seja a parte mais difícil da história, porque Jó não sabe da conversa no céu. Ele não sabe que sua dor foi permitida dentro de um contexto espiritual maior. Ele só conhece o sofrimento. E então, quando Deus finalmente fala, ele não explica nada do que Jó perguntou. Deus não fala sobre Satanás, não fala sobre o acordo, não fala sobre o motivo do sofrimento. Ele fala sobre a criação, sobre o universo, sobre coisas que Jó não pode controlar. É como se dissesse: você não tem a visão completa. E isso levanta outra pergunta desconfortável. Será que algumas respostas simplesmente não são dadas? No final, Jó é restaurado. Ele recebe o dobro de tudo o que tinha. Novos filhos, nova prosperidade. Mas aqui surge uma questão que quase ninguém gosta de fazer. Filhos podem ser substituídos? A dor simplesmente desaparece porque algo novo veio depois. O texto não diz como Jó lidou emocionalmente com isso. Ele apenas afirma que Deus restaurou sua sorte. Isso não apaga o fato de que tudo começou com uma conversa. Uma conversa entre Deus e Satanás. Então, por que essa conversa existiu? Foi um teste de fé? Uma demonstração cósmica? Um ensinamento para gerações futuras? Ou algo que foge completamente da nossa compreensão? Alguns acreditam que o livro de Jó ensina sobre soberania divina. Outros veem ali um retrato do conflito entre bem e mal. Há quem diga que Jó representa a humanidade inteira, sofrendo sem entender. Mas nenhuma dessas explicações elimina o desconforto. E talvez essa seja a intenção do texto: não confortar, mas confrontar. Porque a história de Jó não é sobre respostas prontas, é sobre limites humanos, é sobre fé em meio ao silêncio, é sobre continuar falando com Deus, mesmo quando tudo parece injusto. Agora eu te pergunto diretamente: se você estivesse no lugar de Jó, continuaria fiel sem saber de nada? Se sua dor fosse resultado de algo que você nunca autorizou, como reagiria? Você aceitaria em silêncio ou questionaria? Essa história não é fácil, nunca foi. E talvez por isso ela continue sendo tão relevante, porque ela nos obriga a encarar uma verdade incômoda. Nem todo sofrimento vem com explicação, nem toda dor tem resposta imediata, e nem toda fé é simples. Se essa reflexão mexeu com você, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo. E comenta aqui embaixo: você acha justo o que aconteceu com Jó?
Ou essa conversa no céu levanta perguntas que nunca deveriam ser ignoradas. Porque quando falamos de Jó, não estamos falando apenas de um homem do passado. Estamos falando de todos nós.